E aí, turminha do nono, beleza? Bom, turma, espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja certo com cada um de vocês. E é isso. Vamos ter que nos adaptar por um tempo, né, nessa situação. Mas logo a gente tá de volta, logo tudo volta à normalidade. Mas até lá vamos ter que dar um jeito, né? E essa aqui é a maneira que eu encontrei. Então aqui na plataforma Teams, o que vocês vão receber esse vídeo meu explicando a nossa aula. Vou passar os slides para vocês acompanharem. Se quiserem acompanhar esse vídeo vendo os slides também pode. Ou para vocês verem depois e fazerem anotações no caderno de vocês. Certo? E aí eu vou sempre pedindo tarefas, atividades. Sempre acompanhem a plataforma que ou eu vou postar algumas atividades pelo Forms ou eu vou passar por aqui mesmo, aviso para vocês fazerem a apostila. A gente vai se ajeitando, beleza? Galera, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre a crise da Bolsa de 29 nos Estados Unidos e o New Deal, que foi o que fez eles saírem dessa crise. Para a gente entender a crise, a gente tem que pensar no contexto do período. Qual é? Acabou a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Europa totalmente devastada, independente se foi um país vencedor ou perdedor da guerra, todos saíram economicamente devastados. Em contrapartida, nós temos os Estados Unidos em crescente, ou seja, a economia norte-americana estava muito boa. Logo, turma, eles se sentiam numa posição que eles determinavam, eles regulavam o mercado mundial, seja através de valores ou do que era consumido. Tanto, turma, que logo no começo da década de 20 surgiu uma expressão, American Way of Life, que era o modo de vida americano. O que era esse modo de vida americano? Nada mais do que baseado no puro consumismo. Os americanos eles baseavam a vida deles em consumir as coisas, independente se era algo útil ou não. Eles tinham dinheiro para comprar, eles compravam. E não estavam nem aí para nada. Ou seja, era uma rotina de vida baseada única e exclusivamente no consumismo. E pensem o seguinte, turma. Ao mesmo tempo que estava tendo esse consumismo, que estava tendo essa situação de grande ascensão econômica norte-americana, eles estavam emprestando dinheiro aos países europeus, principalmente os que participaram da Primeira Guerra Mundial, numa tentativa de auxiliá-los a erguer, que obviamente você faz o empréstimo, você vai receber esse valor com juros depois. Beleza. Nós vamos chegar num determinado momento, lá em torno de 1925, 1926, que além da ascensão norte-americana, nós temos a recuperação europeia. O que vai acontecer, turma? Quando os países europeus, em especial Inglaterra, França, Alemanha, quando esses países começam a estabilizar novamente a sua economia, os produtos americanos passam a não ser mais os únicos. Vamos pensar o seguinte, por que os Estados Unidos estavam enriquecendo? Só eles tinham uma produção industrial forte no período, então eles exportavam praticamente para o mundo todo. Eles não tinham uma concorrência de produtos europeus. Isso vai acabar, por quê? Com a economia europeia voltando a estar aqui em cima, há uma concorrência. Os produtos americanos passam a ter a concorrência dos produtos europeus. Para de se comprar tanto produtos americanos. O que vai acontecer, turma? A produção ainda está muito acelerada nos Estados Unidos, só que a galera não está consumindo tanto. Isso para a economia não é boa. Vale lembrar que os Estados Unidos adotavam uma prática econômica chamada de liberalismo. O que o liberalismo ele prega? A não interferência do Estado na economia, ou seja, o próprio mercado ele vai se regular. O que significa isso? Oferta e procura, oferta e demanda. Bom, se eu tenho um produto, muita gente quer comprar ele, o que eu faço com o preço? Eu subo. Se pouca gente quer comprá-lo, o preço ele vai descer. Ou seja, é o mercado que vai dar o valor do seu produto. É o mercado que vai indicar o quanto ele vale. Só que o que vai acontecer? Os Estados Unidos estavam produzindo muito. Beleza. Estavam tendo muita procura.
Logo, os preços subiam e eles lucravam bastante, óbvio. O que foi aconteceu? Produz bastante, mas tem pouca procura. Isso estoca. Isso não é lucrativo. Não estavam vendendo tanto quanto antes. E surgiu um outro problema. Além da superprodução e consequente queda dos preços. Você está produzindo muito, só que é um preço muito mais baixo porque você passou a ter concorrentes. Especulação financeira no mercado imobiliário. Aliás, não no mercado imobiliário, perdão, mas no mercado como um todo, na bolsa de valores como um todo. Eles acreditavam, principalmente lá nos Estados Unidos, eles acreditavam que seria uma fonte inesgotável de lucro a bolsa de valores. Que você chegaria lá, compraria a ação de uma empresa por R$10, e em poucas semanas, poucos meses, essa ação que você comprou por 10 valeria 1.000. No começo de prosperidade, isso poderia até acontecer. Mas a partir do momento que a Europa passou a progredir, passou a melhorar a sua situação, isso não aconteceu mais. E aí nós temos, em 1929, a queda da Bolsa de Valores. Galera, isso causou uma situação extremamente calamitosa nos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam tudo que tinham. Diversas empresas chegaram à falência. Quando vocês abrirem essa aula, eu esqueci de falar no começo, perdão, mas é na página 30. Quando vocês forem depois folheando essa aula, peguem a apostila de vocês, deem uma lida num trecho que relata logo quando aconteceu essa quebra da Bolsa de Valores. Isso mexeu muito com eles. O que aconteceu inicialmente? Nos Estados Unidos, nós temos passamos a ter em torno de 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas no período. Grande número de empresas, obviamente, foram à falência. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a maneira como você mede como está a economia de um país, em 3 anos o PIB dos Estados Unidos caiu em torno de 25%. Ou seja, os Estados Unidos entrou numa crise muito forte. Só que qual que é o grande problema disso, pessoal? A crise não atingiu só eles. A partir do momento que os Estados Unidos é puxado para o buraco, ele leva praticamente o mundo inteiro, exceto um país. Pensem na nossa aula passada, que nós estudamos a Revolução Russa. Lembra que a Rússia ela saiu da Primeira Guerra Mundial porque estava tendo uma revolução socialista dentro do seu território. Entrou um governo socialista. Logo, a Rússia ela não dependia dos Estados Unidos. Consequentemente, não foi ela o país que foi puxado também. A Rússia, ela escapou de sofrer as consequências da crise de 29. De resto, todos os demais países foram puxados junto com os Estados Unidos. Vale lembrar, pensem nos países europeus da Primeira Guerra Mundial que pegaram dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Sofreram, começaram a ser cobrados pelos Estados Unidos para pagar o empréstimo, não mais parcelado em poucas prestações, em valores mais tranquilos. Eles passaram a ser pressionados a pagar de uma vez esse valor. Imaginem na Alemanha, que tinha acabado de ser derrotada, foi destroçada nos tratados feitos após a Primeira Guerra, só que estava voltando a crescer economicamente, só que ainda num processo de crescimento é obrigado a pagar uma dívida, e uma dívida pesada. Você reestruturar um país não é barato. E os Estados Unidos começou a cobrar. É nesse momento, turma, que vocês precisam entender que surgem as figuras dos regimes totalitários, em especial 2, Mussolini, na Itália, e Hitler, na Alemanha. Vão ser esses caras, o discurso deles vai ganhar força logo nesse período, principalmente o do Hitler na Alemanha. Porque ele, de alguma maneira, ele conseguiu prever que isso ia acontecer. Ou simplesmente deu sorte, a gente não pode falar. Mas ele já imaginava. Logo, quando isso acontece, ele é completamente exaltado pela população e pela mídia alemã. Porque ele previu, ele avisou que isso ia acontecer. Que todo esse desenvolvimento era fajuto. Era uma cena que logo iria acabar. E realmente, em 29 isso acabou. E por incrível que pareça, o Brasil sentiu também
uns efeitos pesados dessa crise. Por quê? O principal produtor de café do Brasil era os Estados Unidos. E os Estados Unidos pararam de comprar. Vamos lembrar da oferta e procura de novo. Quando o café estava em alta, o seu valor era alto. Quando pararam de comprar, o seu valor abaixou. A elite cafeeira entra em desespero. Vamos lembrar, o café era a principal renda do Brasil. A elite cafeeira era a principal classe produtora de riquezas no Brasil. Então eles sofreram esse baque também muito pesado. Bom, os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa, já que levou todos os países capitalistas do mundo a uma grande depressão, que foi o termo utilizado na época. O planeta, o mundo, estava numa grande depressão. Entra o presidente eleito, Franklin Roosevelt. Foi eleito com unanimidade nos Estados Unidos. E ele entra propondo o New Deal. O que significa isso, turma? Vamos lembrar do que eu expliquei anteriormente do liberalismo. O que o liberalismo pregava? A não intervenção do Estado na economia. Ou seja, o mercado vai se regular sozinho. Acabou. Ele vai fazer o contrário. Já que você deixar o mercado se regular fez com que os Estados Unidos se quebrasse por inteiro, nós vamos então começar a interferir. E é o que ele faz. O Franklin Roosevelt, ele vai adotar 3 ações. A primeira, assistência. O que significa isso? O Estado, ele vai atuar, auxiliar, melhor dizendo, os bancos e os servidores públicos. Vai dar dinheiro. Para quê? Para que essas instituições e que esses servidores eles comecem a fazer a economia girar de novo no país, para tentar ter um erguimento novamente. A segunda ação recebia o nome de recuperação, que era desenvolvimento de postos de trabalho, desenvolvimento do trabalho, gerar emprego para a população. Lembra que eu expliquei logo quando teve a quebra da Bolsa de Valores, nós tivemos em torno de 14 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Então era necessário você arrumar emprego para essas pessoas. Então foi adotado um plano de recuperação para você desenvolver novos trabalhos e, consequentemente, diminuir o número de desempregados. Se você tem a pessoa trabalhando, ela está ganhando um salário, se ela está ganhando um salário, ela vai consumir. Essa pessoa consumindo, ela gera riquezas para o país, ela paga impostos. Vamos lembrar, todo produto que você compra tem impostos. Então, qualquer coisa que você consome, um pouco desse imposto vai para o país. Então, ele precisava dar trabalho para a população. E a terceira e última ação dele, a reforma. Que reforma é essa? Trabalhista. Roosevelt, ele adota reformas trabalhistas nos Estados Unidos. Galera, a gente está falando década de 30 já. É um período até muito à frente já das revoluções industriais que nós vimos anteriormente. Só que, por incrível que pareça, os Estados Unidos não tinham leis trabalhistas tão firmes, tão rígidas. Quais leis trabalhistas eram essas? Jornada de 8 horas, redução da jornada, né? Então ela passou 8 horas, férias remuneradas, assistência médica, ou seja, ações que melhorassem a condição de vida do trabalhador. Pergunto para vocês, por que isso? Simples, turma. Você passa a dar direitos ao trabalhador, o trabalhador se sente amparado no serviço. Um trabalhador amparado, um trabalhador feliz, trabalha melhor. É simples. A matemática e a conta, nesse sentido, é bem simples. Galera, acho que por hoje é isso. Eu vou encerrar aqui, então eu expliquei para vocês o que foi a crise de 29 e o que foi o New Deal. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de olhar os slides, que eu vou postar aqui também, junto com o vídeo no Teams. Qualquer dúvida, estou online nas aulas que o Alexandre mandou para vocês no horário e tirem a dúvida comigo, beleza? Um grande abraço e tchau!